de 7,0 mm, tesoura, marcador de pontos, agulha de costura. Agora vamos começar a crochetar juntos. Primeiro, vamos crochetar o corpo do gato. Pegue o fio. Comece com um anel mágico. Enrole o fio ao redor do dedo indicador da mão esquerda. Retire. Passe entre o dedo mindinho e o indicador da mão esquerda. Segure. Insira a agulha de crochê no grande círculo do anel mágico. Enrole o fio e puxe-o para fora. Enrole o fio e aperte. A corrente inicial está concluída. Na primeira rodada, crochete um total de 8 pontos baixos. Vamos começar com o primeiro ponto. Insira a agulha de crochê no grande círculo do anel mágico. Traga o fio para fora. Agora há 2 laços na agulha de crochê. Enrole o fio e passe pelos 2 laços. O primeiro ponto baixo está concluído. Estique o laço. Abaixo deste laço, há 2 linhas em forma de V. Este é o ponto do primeiro ponto baixo. Coloque o marcador de pontos para marcar. Continue a crochetar o segundo ponto. Insira a agulha de crochê no grande círculo do anel mágico. Traga o fio para fora. Enrole o fio e passe pelos 2 laços de uma vez. O segundo ponto baixo também está concluído. Vejam, a cada ponto concluído abaixo do laço aparecem 2 linhas em forma de V. Este é o local do ponto. Nesta rodada restam 6 pontos baixos. Complete por conta própria. Após concluir, estique o laço e conte o número total de pontos. Abaixo deste laço, a forma de V é o último ponto Mi 12, 3, 4, 5, 6 e 7. O lugar marcado pelo marcador de pontos é o primeiro ponto 8. O total é de 8 pontos. Encontre a ponta do fio inicial. Puxe para apertar. Vá até o local marcado pelo marcador de pontos. Insira essa agulha de crochê. Traga o fio para fora, crochete um ponto baixíssimo e aperte. Assim, a primeira rodada está concluída. Vamos contar os pontos. O lugar marcado pelo marcador de pontos é o primeiro ponto Mi 11, 3, 4, 5, 6. Sete. 81 no total são 8 pontos. Vamos para a próxima volta, ou seja, inserir os pontos nestes 8 pontos. Em seguida, vamos crochetar a segunda volta. Primeiro, faça um ponto de corrente como ponto inicial. Na segunda volta, em cada ponto, faça 2 pontos baixos. Ou seja, 8 aumentos de ponto baixo. Vamos começar fazendo o primeiro ponto. No mesmo local de inserção, insira a agulha novamente e faça outro ponto. Assim, um aumento de ponto baixo está completo. Na posição do ponto do primeiro ponto baixo, coloque um marcador de ponto para marcar. Ainda restam 7 pontos. Completem esta volta por conta própria. O segundo aumento de ponto baixo também está completo. O número total de pontos na segunda volta é 16. A forma de V abaixo deste anel. Este é o local onde o marcador de ponto final está. O primeiro ponto tem um total de 16 pontos. Encontre a posição do marcador de ponto. Faça um ponto baixíssimo.
aperte bem. Em seguida, vamos crochetar a terceira volta. No início de cada volta, faça primeiro um ponto de corrente como ponto inicial. O padrão de crochê da terceira volta é um ponto baixo, um aumento de ponto baixo. Repita para completar 8 grupos. Vamos fazer o primeiro grupo. Na posição do ponto do primeiro ponto baixo, coloque um marcador de ponto para marcar. Ainda restam 7 grupos. Completem esta volta por conta própria. O número total de pontos na terceira volta é 24. Faça um ponto baixíssimo e aperte bem. Em seguida, vamos crochetar a quarta volta. O padrão de crochê da quarta volta é 3 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Repita para completar 6 grupos. No início de cada volta, faça primeiro um ponto de corrente como ponto inicial. Vamos fazer o primeiro grupo. Três pontos baixos. Um aumento de ponto baixo. Assim, o grupo de padrão está completo. Na posição do ponto do primeiro ponto baixo, coloque um marcador de ponto para marcar. Ainda restam 5 grupos. Completem esta volta por conta própria, seguindo o padrão. O número total de pontos na quarta volta é 30. Depois de terminar, puxe o ponto de deslizamento para apertar. Em seguida, comece a quinta volta. Primeiro, faça um ponto corrente como ponto inicial. Na quinta volta, a sequência é: faça 2 pontos baixos, um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos. Repita esta sequência para completar 6 conjuntos. Dois pontos baixos. Um aumento de ponto baixo. 2 pontos baixos. Assim, um conjunto da sequência está completo. Marque o ponto inicial do primeiro ponto baixo. Use um marcador para isso. Faltam 5 conjuntos. Complete esta volta seguindo a sequência por conta própria. O total de pontos na quinta volta é 36 pontos. Depois de terminar, puxe o ponto de deslizamento para apertar. Agora comece a sexta volta. Na sexta volta, a sequência é: faça 5 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. Repita para completar 6 conjuntos. Vamos fazer o primeiro conjunto. Cinco pontos baixos. Um aumento de ponto baixo. Marque o ponto inicial do primeiro ponto baixo. Use um marcador para isso. Complete os 5 conjuntos restantes seguindo essa sequência. O total de pontos na sexta volta é 42 pontos. Depois de terminar, puxe o ponto de deslizamento para apertar.
Agora comece a sétima volta. A sétima volta é feita sem aumentos ou diminuições. O total de pontos é 42. Corresponda ponto a ponto. Continue tricotando. O total de pontos na sétima volta é 42 pontos. Depois de terminar, puxe o ponto de deslizamento para apertar. Vou ensinar como contar as voltas. Este círculo na base é a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já estamos na sétima volta. As próximas 5 voltas são feitas da mesma forma que a sétima volta. Tricote sem aumentos ou diminuições. O total de pontos é 42. No início de cada volta, lembre-se de fazer um ponto corrente como ponto inicial. Complete essas 5 voltas por conta própria. Depois de terminar, puxe o ponto de deslizamento para apertar. Conte os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este é o aspecto após completar a 12ª volta. Em seguida, tricote a 13ª volta. O padrão da 13ª volta é tricotar com ponto baixo sem aumentos nem diminuições. Total de 42 pontos. Atenção aqui, é hora de mudar a cor. Primeiro, faça um ponto baixo. Marque a posição do ponto no primeiro ponto baixo. Coloque um marcador. Comece a mudar a cor. Insira a agulha de crochê pelo ponto. Traga o fio para fora. Pegue o fio de outra cor. Passe-o através do ponto. Assim, a mudança de cor está concluída. Deixe um pouco de laço no início. Aqui, o padrão de mudança de cor pode ser ajustado livremente conforme sua preferência. Novamente, desenhe o fio da cor principal. Ao carregar o fio, não o aperte muito na parte de trás. Ao trocar o fio na 13ª volta, deixe a frente sem cor. Complete esta volta por conta própria. É importante notar que, ao mudar a cor, não puxe o fio muito apertado. Após concluir a 10ª volta, tricote um ponto baixíssimo e aperte. Em seguida, tricote a 14ª volta. Ainda use o mesmo método de tricô da 13ª volta.
Mude a cor conforme sua preferência. O lado do ponto baixíssimo é o lado avesso do nosso gatinho. Após concluir a 14ª volta, continue para a 15ª volta. A 15ª volta também é tricotada com ponto baixo, sem aumentos nem diminuições. Total de 42 pontos. As próximas 2 voltas também são tricotadas da mesma forma. Complete por conta própria. Após concluir a 17ª volta, tricote um ponto baixíssimo e aperte. Tricote outro ponto baixíssimo. Deixe um comprimento de aproximadamente 40 centímetros de fio. Corte. Deixe um pouco mais de fio branco antes de cortar. Em seguida, preencha com algodão. O lado oposto do fio final é a frente do gatinho. Em seguida, começaremos a costurar. Enfie a agulha de costura. Transicione o fio. Reserve 6 pontos para a posição do rabo. 23,6. Em seguida, começaremos a costurar. Pegue cada ponto inteiro como este, correspondendo 1 a 1. Segure a posição das 2 orelhas. Passe por um ponto no centro das 2 orelhas do gatinho. Costure mais 2 vezes para fixar.
Assim, as orelhas do gatinho estão formadas. O outro lado também é costurado da mesma maneira. Junte-os. Esconda os fios extras dentro do tecido. Após finalizar, corte diretamente. Assim, a parte principal do nosso gatinho está concluída. Esses 6 pontos vazios são para fazer o rabo do gatinho. Em seguida, crochete o rabo do gatinho. Pegue o fio. Inicie com um anel mágico. Enrole o fio uma vez no dedo indicador esquerdo. Tire-o. Passe entre o dedo mínimo e o indicador. Segure. Insira a agulha de crochê no grande laço inicial. Enrole o fio e puxe-o para fora. Enrole o fio e aperte. A corrente inicial está concluída. Na primeira rodada, crochê um total de 6 pontos baixos. Insira a agulha de crochê. Puxe o fio através. Na agulha de crochê há 2 laços. Enrole o fio e passe através dos 2 laços de uma só vez. Assim, um ponto baixo está concluído. Sob este laço, nas 2 linhas em forma de V, prenda um marcador como referência. Do 356. No total, complete 6 pontos. Estique o laço. Encontre a ponta do fio de início e puxe para apertar. Encontre a posição marcada com o marcador. Passe a agulha de crochê. Puxe para apertar com o ponto baixíssimo. Em seguida, crochê a segunda volta. Primeiro, faça uma correntinha como ponto de elevação. A segunda volta é feita com 6 pontos baixos. Crocheteie correspondendo ponto por ponto. Após completar, encontre a posição marcada com o marcador. Puxe para apertar com o ponto baixíssimo. Assim, a segunda volta também está concluída. Siga o padrão da segunda volta. Complete as 3 voltas restantes.
no início de cada volta. Faça sempre uma correntinha como ponto de elevação. Complete essas 3 voltas por conta própria. Middle de 3,45. A quinta volta está concluída. Ponto baixíssimo. Puxe para apertar. Faça mais um ponto baixíssimo e puxe para apertar. Deixe uma ponta de fio de aproximadamente 20 cm e corte. Assim, o rabo do gatinho está completo. Em seguida, crochê as patinhas do gatinho. Pegue o fio. Início circular. Enrole o fio uma vez ao redor do dedo indicador da mão esquerda. Remova. Passe entre o dedo mínimo e o indicador. Segure. Insira a agulha de crochê no grande anel de início. Enrole o fio e puxe. Enrole o fio e aperte. Primeiro, faça 2 correntinhas como pontos de elevação. Em seguida, crochê o ponto pipoca com 3 pontos altos. Enrole o fio na agulha de crochê. Passe pelo grande anel. Traga o fio para a agulha de crochê. Há 3 laços. Enrole o fio e passe pelos 2 primeiros laços. Assim, a ponto alto inacabada está concluída. Repita 2 vezes mais. Passe o fio por cima. Traga o fio para fora. Agora na agulha de crochê. Existem 4 laçadas. Passe o fio sobre as 2 primeiras laçadas. A segunda ponto alto inacabada também está concluída. Passe novamente o fio por cima. Traga o fio para fora. Agora na agulha de crochê. Há um total de 5 laçadas. Passe o fio sobre as 2 primeiras laçadas. Agora restam 4 laçadas na agulha de crochê. Passe o fio por todas de uma vez. Faça outro ponto. Ponto baixíssimo para apertar. Encontre a ponta inicial do fio. Puxe-a firmemente. Deixe cerca de 10 cm de comprimento e corte. Fixe as 2 pontas do fio inclinadas. Esconda a ponta curta do fio dentro do tecido. Corte. Assim, uma pequena pata de gato está concluída. Siga este método. Complete 4 patas e costure. A posição das patas é 1234. Corpo principal voltas 4, 5. Costure sobre o corpo principal. Esconda as pontas de fio restantes de acordo com o padrão do tecido. Dentro do tecido, esconda várias vezes para fixar. Corte diretamente as pontas de fio restantes. Assim, uma pata está firmemente concluída. As 3 patas restantes. Todos devem seguir este método. Fixe no local adequado do corpo principal, depois de costurar as 4 patas. Em seguida, costure nosso rabo. Insira-se na agulha de costura. A posição de inserção da agulha é em qualquer ponto pré-reservado na base do rabo. Pegue toda a malha, correspondendo 1 a 1. Costure sobre o corpo principal.
Esconda as pontas de fio restantes dentro do tecido. Corte. Assim, a parte do rabo do gato está costurada e concluída. Pegue a linha preta e passe pela agulha de costura. Costure a parte da boca do gatinho. Passe a linha primeiro pelo interior do corpo. Fixe primeiro. Costure o cabelo encaracolado. Esconda as pontas de linha excedentes dentro do tecido, seguindo a textura do tecido. Corte. Assim, a parte da boca do gatinho está concluída. Para os olhos do gatinho, você pode comprar o tamanho adequado de acordo com as medidas reais, ou usar a agulha de costura para costurar a expressão que preferir.